Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no regime remoto da Uniateneu, regime R2U, e hoje estamos com a nossa aula 3, tipos de articulações. Então vamos conversar sobre os tipos de articulações que existem no corpo humano. Essa é a disciplina de cinesiologia. O que é articulação? A junção de dois ossos se denomina uma junta ou articulação. Então, o sistema articular ele pode ser classificado como um sistema formado por estruturas que têm como função unir os ossos do esqueleto, permitindo a movimentação entre alguns deles. Esse é o conceito básico de sistema articular que você viu, né? Que você viu lá na disciplina de anatomia humana. Caso você não tenha visto, a gente está aqui lembrando esse conceito básico para poder entender melhor esse módulo, esse tópico. Então, classificação das articulações. As articulações são classificadas baseadas na natureza do movimento e no tipo de tecido que se interpõe entre os ossos. A gente lembra, né, que o primeiro slide fala que a articulação ela é um conjunto de estruturas que fica entre dois ossos, unindo eles para permitir movimento. Então nós temos a classificação das articulações de acordo com o tipo. Ela vai ser classificada como sinartrose, anfiartrose e diartrose. De acordo com o movimento, ela vai ser classificada como imóvel, ligeiramente móvel ou amplamente móvel. E de acordo com o tecido, ela vai ser classificada como fibrosa, cartilaginosa e sinovial. Essa estrutura de quadro que você está vendo aí é uma estrutura bem interessante, porque se você perceber, elas se relacionam. Então, uma articulação do tipo sinartrose, ela é uma articulação que não tem movimento, ou seja, ela é imóvel. E o seu tecido, predominantemente, é o tecido fibroso, o que não permite movimento. Então, são articulações bem rígidas, né, que não permitem movimento. Um exemplo desse tipo de articulação do tipo sinartrose imóvel fibrosa é a articulação das suturas do crânio. Então, uma articulação do tipo frontal sagital ou sagital parietal nos ossos do crânio é uma articulação que não permite movimento, ela é bem rígida. Uma articulação do tipo anfiartrose é uma articulação ligeiramente móvel, né? Então ela permite pouco movimento ou relativamente pouco movimento, isso mesmo. E o tipo de tecido é o tecido cartilaginoso. Um exemplo desse tipo de articulação, anfiartrose com pouco movimento e cartilaginoso, a gente pode falar alguns exemplos como o disco intervertebral, como a sínfise púbica, como também as articulações externo-costais, também, entre outras. Já com relação ao tipo da diartrose, da articulação classificada pelo tipo de artrose, ela é amplamente móvel e o tecido é sinovial. Então, na diartrose, praticamente são as articulações que nós vamos estudar ao longo do nosso curso. São as articulações que apresentam o tecido sinovial, então na verdade é um líquido, né? Líquido sinovial ou sinóvia, e aí ela permite movimentos de diferentes maneiras. Então, basicamente é isso. E os exemplos de articulações do tipo de artrose, amplamente móvel e sinovial são as articulações do ombro, por exemplo,
A articulação do quadril, a articulação do cotovelo, a articulação do joelho. São as articulações que a gente faz movimentos ou permite a gente fazer também exercícios ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada. As de artrose são entendidas por terem uma junção móvel entre dois ossos e através de uma fenda articular. As extremidades dos ossos apresentam revestimento cartilaginoso, podendo deslocar-se entre si. Então, trata-se, portanto, de articulações propriamente ditas, né? As outras também são articulações, mas as de artrose são as articulações que permitem movimento, né? Alguns movimentos menores, como deslizamento, por exemplo, e outros como movimento amplos, como, por exemplo, a circundução, que é um movimento feito pelo ombro. A estrutura das diartroses. As diartroses apresentam basicamente 3 tipos de estruturas. Primeira, superfície articular. Segunda, cápsula articular. Terceira, cavidade articular. Vamos ver agora cada uma delas. Superfície articular. As extremidades articulares dos ossos apresentam-se revestidas por cartilagem hialina, a qual assegura uma superfície de contato liso e, portanto, um mínimo de fricção. Toda articulação sinovial contém pelo menos uma superfície articular macho e uma fêmea. A gente vai ver a superfície articular melhor na imagem. Essa imagem aqui mostra os componentes de uma articulação sinovial. Então você tem, de um lado, cartilagem articular, líquido sinovial. Do outro lado você tem cápsula articular, membrana fibrosa, membrana sinovial. E aí você deve estar se perguntando, onde está o primeiro componente da articulação? O primeiro componente da articulação, que é a superfície articular, né? Para você poder entender onde é que fica essa superfície articular, você tem que entender esse último tópico aqui embaixo, que fala sobre uma superfície articular macho e uma articular fêmea. Então, onde tem a palavra cartilagem articular, nós podemos substituir ela muito bem por superfície articular. Que, se você perceber, tem uma superfície articular macho e uma superfície articular fêmea. Nesse exemplo, a superfície articular macho é a superfície que está em cima, né? E a superfície articular fêmea é a imagem do osso que está embaixo. Cápsula articular. A cápsula articular é um saco de tecido conjuntivo que envolve a articulação, fechando-a hermeticamente. Ela se prende aos 2 ossos que formam a articulação, geralmente ao longo da margem da superfície cartilaginosa da mesma. Então a cápsula articular é essa imagem que vocês estão vendo aí no alto, certo? Cápsula articular, que ela fecha totalmente a articulação, fecha totalmente a ligação entre esses 2 ossos. Cavidade articular. Na realidade, não existe essa cavidade, senão apenas uma fenda capilar, em virtude da pressão negativa existente entre as extremidades articulares, respectivamente, da tração exercida pelos músculos que passam por cima da articulação. Então a gente chama cavidade articular apenas o espaço, né? Ou como aqui no texto está dizendo, uma fenda capilar. Propriamente dita, é um espaço onde é exercida a tração pelos músculos. Então esses são os 3 pontos obrigatórios
em uma articulação do tipo de artrose. Aqui a gente consegue ver perfeitamente todos os pontos. A cápsula articular, né? As conexões entre um osso e outro osso e o espaço onde esses ossos podem se movimentar, se comunicar. Além também do espaço que fica o líquido sinovial, né? Pouco depois a membrana sinovial, que impede com que esse líquido sinovial saia da região onde ele está, né? E a ligação normalmente da articulação é feita pelas epífises ósseas. Se você lembrar, a gente vai lembrar aqui, existem vários tipos de ossos no corpo humano. Um tipo de osso é o osso longo. E a característica do osso longo é que ele é comprido, certo? Ou seja, o tamanho, a altura do osso é maior do que a largura e ele apresenta duas epífises, que chama de epífise óssea. Duas epífises, ou são as extremidades dos ossos, né? Só relembrando rapidamente a característica do osso longo. Além disso, ele apresenta duas epífises, uma diáfise, que é o corpo do osso, e duas metáfises, certo? Então aqui a articulação é o conjunto de estruturas que ligam duas epífises ósseas. Então, classificação das diartroses. As diartroses são classificadas pelas suas possibilidades de movimento, consideradas nas quantidades de eixos de movimento, estabelecidas e geradas a partir dos planos de movimento, estudados anatomicamente como planos de secção do corpo humano. Sobre a nomenclatura dos movimentos. A nomenclatura e a definição dos movimentos humanos é de fundamental importância não só para o estudo da cinesiologia humana, em qualquer curso da área da saúde e afins, mas para qualquer comunicação técnico-científica relativa ao movimento humano, principalmente na área que eu tenho como objeto de estudo, como é o caso da educação física. Então aqui eu estou apenas esclarecendo ou lembrando alguns pontos do porquê se estudar a nomenclatura de movimentos, nomenclatura de planos, nomenclatura de eixos, porque nós temos que saber disso para poder aplicá-los na disciplina de cinesiologia. Qual é a importância disso? Entre outros pontos, no emprego de termos vulgares ou popularescos, né, chamados assim, para designar movimentos que no mínimo encontram-se os erros mais ridículos, que por isso nada exprimem, além de gerar interpretações errôneas de seus significados, tais como, vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, uma das características do acadêmico, né, ou do profissional de educação física, quando ele utiliza-se do termo técnico-científico para a abordagem de movimentos, essa diferenciação dele, né, como sendo um especialista, como sendo um graduado de pessoas populares. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns termos para que vocês consigam perceber a diferença entre o profissional de educação física e a população em geral. Sobre a nomenclatura dos movimentos. Por exemplo, dobrar a coxa. É muito comum a gente ouvir esse tipo de nomenclatura. Estirar a perna. Estender o braço. Abaixar a perna. Virar o pescoço. Levantar o tronco. Então a gente consegue perceber aqui, com apenas esses poucos exemplos, como a nomenclatura popular ela é bem universal. Porém, nós que utilizamos o termo técnico-científico, e aqui vamos entrar na cinesiologia,
propriamente dita, nós não utilizamos estes termos, ok? Não utilizamos estes termos. Não existe dentro de uma universidade, de uma faculdade, de uma conversa acadêmica, não existe em meio acadêmico, em trabalhos científicos, estes termos, tá bom? Não existe dobrar a perna, estirar a perna, estender o braço, abaixar a perna, levantar o tronco, virar o pescoço. Vocês vão perceber ao longo desse semestre que durante as aulas de cinesiologia, que esses termos, além de esses termos não existirem, vocês vão perceber que o que existe é o movimento existe, a articulação existe. Então a gente fala flexionar o cotovelo, flexão de cotovelo. Então existe o movimento, flexão, e existe a articulação, o cotovelo. Então a partir disso, você já consegue conversar com toda a comunidade científica sobre movimentos cinesiológicos. Só dando esse exemplo. Flexão de cotovelo. Termos estes que podem ser empregados por leigos, mas jamais por profissionais da área da saúde e da educação física. Estes devem não só ser capazes de identificar movimentos, como também nomeá-los científica e corretamente, bem como defini-los. Direção dos movimentos. Direção dos movimentos é o espaço direcional onde o segmento corporal móvel se movimenta, levando-se em consideração a posição e as referências anatômicas. A posição de referência anatômica é a posição anatômica. Caso você não saiba, por gentileza, procure na internet posição anatômica. Você vai ver que é uma posição básica e uma posição fundamental, além de básica, é fundamental, para a partir dela a gente conversar sobre os movimentos, né? Então, essa é a direção dos movimentos. Então, para poder estudarmos a direção dos movimentos, nós temos que falar sobre os planos de movimentos. A gente vai falar sobre planos e eixos. Mas inicialmente agora vamos falar sobre os planos. Então, existem 3 planos de movimento: plano frontal, plano sagital e plano transverso. Essa imagem pode estar um pouco difícil para você, mas eu quero dizer que a gente vai destrinchar essa imagem agora e vai ficar fácil. Então, esses são os planos anatômicos. Existem 3 planos, certo? Plano sagital, plano frontal e plano horizontal. Se você perceber, o plano sagital, ele secciona ou ele corta o corpo humano na metade. Todos os planos anatômicos cortam o corpo humano pela metade. Porém, o plano sagital, ele corta o corpo humano pela metade, deixando apenas a metade direita e a metade esquerda, certo? O plano frontal também corta o corpo humano, secciona o corpo humano. E ele separa o corpo humano em frente e trás. O plano horizontal também separa o corpo humano e separa-o dessa forma em cima e embaixo. Vocês ouviram o que foi que eu acabei de falar? Você ouviu o que foi que eu acabei de falar? Eu comecei utilizando termos populares. Agora eu vou falar para você termo científico, tá bom? Esses termos que eu acabei de falar foi apenas para você entender. Qualquer coisa você volta o vídeo, né? É só para você entender melhor como é a separação dos planos. Então, assim, o plano sagital, ele divide o corpo em laterolateral. O plano frontal divide o corpo em antero-posterior. E o plano horizontal divide o corpo em superior e inferior. Então, essa é a nomenclatura correta
da separação dos planos anatômicos. E esses são os 3 planos: plano sagital, plano frontal e plano horizontal. Eixos de movimento. Eixos de movimento são linhas derivadas nos planos de movimento em torno das quais os movimentos se realizam. Então nós temos 3 tipos de eixos. Nós temos o eixo látero-lateral, o eixo antero-posterior e o eixo transversal, horizontal, depende da nomenclatura. Vamos abordar aqui cada um direitinho. O eixo látero-lateral, ele é direcionado no plano sagital, certo? E permite os movimentos de flexão e extensão. Se você perceber na imagem, ele está com o braço estendido ao longo do corpo e o braço sobe para frente, né, até um ângulo de 90 graus, depois o braço desce. O que é isso? O braço vai na direção anterior do corpo e depois volta à posição antiga, a posição normal. O fato de o braço estar indo para a região anterior do corpo, ou seja, para a frente do corpo, nós chamamos isso de flexão. E quando o braço volta à posição anatômica, nós chamamos isso de extensão. Se quiser ser um pouco mais específico, se você olhar, tem um ponto azul, né? Um ponto azul no deltoide ou no ombro da imagem. Se você olhar para outra imagem, tem uma seta do lado para o outro. Esse é o plano sagital, né? Que ele vai de um lado para o outro, ele vai do látero-lateral, né? Ele passa pelo eixo, esse é o eixo látero-lateral, né? Que vai de um lado para o outro. E o plano, ele vai para frente e para trás, né? Ou seja, ele faz movimento de flexão e extensão. Nesse caso, para ser mais específico, nesse ponto azul aí, voltando, esse ponto azul que está no ombro, a gente chama de deltoide, esse músculo. Se nós fôssemos fazer uma análise cinesiológica agora, esse movimento seria uma flex de 0 graus até 90 graus, ou seja, o braço saindo da posição lateral do corpo, indo até a região anterior do corpo, à frente, né, seria uma flexão de ombro. E o retorno do braço de 90 graus até a região lateral do corpo seria, nós chamamos isso de extensão de ombro. Então seria uma flexão de ombro e uma extensão de ombro. Então, voltando, o eixo látero-lateral, ele é direcionado no plano sagital e permite os movimentos de flexão e extensão. Aqui nesse exemplo é flexão e extensão de ombro, mas servem para todos os movimentos de flexão e extensão. O eixo antero-posterior, ele é direcionado no plano frontal ou coronal e permite o movimento de abdução e adução, assim como os movimentos específicos de rotação superior e inferior da cintura escapular. Então, nesse exemplo você consegue ver o ponto 0 na mão da imagem, né, que está o braço ao lado do corpo. Quando esse braço que está ao lado do corpo sai, né, ele faz uma abdução. Quando ele retorna para ao lado do corpo, ele faz uma adução. Nesse caso, como nós estamos mostrando a articulação do ombro, você consegue ver na outra imagem a seta, né? A seta mostra o eixo antero-posterior, né? Popularmente isso é chamado de o eixo que vai de frente para trás ou de trás para frente, mas nós chamamos aqui de eixo antero-posterior, ok? Antero-posterior. Então, nesse caso, como está movimentando a articulação do ombro, esse indivíduo ele está realizando uma abdução de ombro e uma adução de ombro, né? Mas lembrando, o eixo antero-posterior é aquele que permite os movimentos de abdução e adução, independente da articulação. O eixo céfalo-podálico, ele é direcionado no plano transversal ou horizontal e permite os movimentos de rotação interna e externa, flexão, extensão horizontal,
assim como movimentos específicos da adução e abdução da cintura escapular. Então, os movimentos de rotação interna e externa são movimentos onde o eixo, se você ver pela setinha azul, é de cima para baixo. Você consegue perceber na articulação do ombro? O eixo é de cima para baixo. Existe uma setinha aí e um ponto azul na outra imagem. Mas o eixo é de cima para baixo. Nesse eixo de cima para baixo, permite movimento de rotação. Então existe rotação interna, rotação externa, né? Esse movimento que está mostrando aí que o indivíduo faz de 0 a 90 graus, nessas duas imagens, com o braço estendido, esse é o movimento de flexão horizontal de ombro, quando ele sai da posição lateral, o braço, e vai até a região anterior, e quando ele volta, né, de 90 até 0 graus, esse é o movimento de extensão horizontal de ombro. Então essa é uma visão tridimensional que nós temos quando nós relacionamos eixo com o plano. Nós temos o eixo látero-lateral, eixo antero-posterior e eixo crânio-caudal. Nós temos plano sagital, plano frontal e plano transversal. Essa é a visão tridimensional. Quando a gente estuda separado os planos e eixos, fica bem mais fácil do que olhar essa imagem assim, de uma vez, né? A gente fica bem mais interessante estudá-la separadamente. Então as articulações são classificadas de articulações não axiais, né? Existem articulações não axiais, são articulações que permitem o deslizamento ou a torção. Nesse caso, se fosse perguntado qual é o movimento das articulações não axiais, você responderia que seria movimento de deslizamento ou movimento de torção. E você pergunta, por que o nome não axial? Não axial está relacionado a sem eixo. A gente chama não axial ou anaxial. Não axial ou anaxial. São articulações que não têm eixo, certo? Não tem eixo. Exemplo de articulação é a articulação intercarpianas. Ou seja, são as articulações que ficam entre os carpos, entre os ossos do carpo. Você vê aqui numa imagem, de um lado, as articulações intercarpianas, né? E do outro lado, as articulações intertársicas, né? Ou seja, entre os carpos e entre os tarsos. Só lembrando, carpos são ossos da mão e tarsos são ossos dos pés. Carpos são ossos das mãos e tarsos são ossos dos pés, né? Então, intercarpianas, intertarsianas. Articulações monoaxiais. As articulações monoaxiais são classificadas assim porque elas apresentam um eixo. Então, um eixo, certo? Mono, um. Axial, axiais, eixos. Então, um eixo. Um exemplo de articulações monoaxiais são as articulações em dobradiça, ou chamada também articulação classificada como articulação do tipo gínglimo. Na sala de aula, a gente pode mostrar como essa nomenclatura é gínglimo. Mas você também vai encontrar isso nos livros de cinesiologia ou os livros básicos de anatomia humana. Então, a articulação do tipo gínglimo. A articulação, que são chamadas também articulação em dobradiça, e permite movimento de flexão e extensão.
Exemplo de articulações monoaxiais são articulações interfalangianas, né? E a articulação do cotovelo. Não confundir com articulação intertársicas, entre os tarsos. Aqui é entre as falanges, entre falangianas. Então, entre as falanges. Então, entre as falanges, para ser mais preciso, são as articulações dos dedos, né? Entre a primeira falange, segunda falange, né? Ou primeira falange, segunda falange e terceira falange, né? Do dedo. E a articulação do cotovelo. A articulação do cotovelo também é um exemplo de articulação monoaxial. E todas elas permitem apenas movimento de flexão e extensão. No caso das interfalangianas, a gente tem a flexão da falange e a extensão das falanges. No cotovelo, a gente tem a flexão de cotovelo e a extensão de cotovelo. Articulações ainda monoaxiais são articulações em pivô, né? Articulações em pivô também são outro exemplo de monoaxiais, né? Só apresentam um eixo, e esse movimento é uma rotação em torno de um eixo longo ou vertical é permitida. Exemplo é uma articulação radionaproximal. Então, essa articulação radionaproximal é a articulação que fica aqui próximo ao cotovelo. Se você perceber, as articulações normalmente têm o nome dos ossos. Então, você vai lá no rádio, né? Encontra o rádio no seu braço, no seu antebraço, encontra o rádio, depois você encontra a una e olha na região proximal. Então, na região proximal é a região mais próxima do crânio, né? Nesse caso, fica mais próximo do cotovelo. Então, essa articulação radionaproximal, ela faz movimentos de rotações, que quando o cotovelo está fletido a 90 graus, esse movimento de rotação é chamado de supinação, pronação e neutra. Supinação, pronação e neutra. Você pode encontrar até em um livro essa classificação como supinação, pronação e semipronação. Também tem essa nomenclatura, semipronação. Mas normalmente é chamado de supinação, pronação e neutra. Articulações biaxiais. A articulação elipsoide é um exemplo de articulação biaxial. Nesse caso, biaxial, ao contrário de monoaxial, monoaxial é quando tem um eixo.